Olá pessoal, bom dia a todos vocês, novamente. Para quem chegou depois do meu bom dia, você tem o meu bom dia de novo. Nós estamos iniciando uma nova série, embora na semana passada eu preguei um pouquinho sobre um parte do Advento, a gente começa hoje uma nova série chamada Mosaico. Natal é um mosaico de Natal. Mas antes de continuar, eu quero dizer a todos vocês, se você está com seus filhos, se você está com suas crianças aqui, nossos professores estão ali na porta, é só você, se assim você quiser, deixá-los com eles. Eles aprenderão um pouco do Evangelho. Não sei se meu celular estragou, caiu, quebrou. Senão vocês oram Já, olha aqui, ó, uma lista no meio aqui agora para que seja um celular novo, igreja. iPhone 13 para 2022, tá? Meu aniversário é dia 12 de janeiro. Aceito qualquer tipo de iPhone. Tá bom? Eu não tenho problema com a graça. Nenhum. Eu gostaria de dizer o seguinte, é uma alegria a gente poder participar de uma família. Vocês viram uma parte desse vídeo aqui? A gente trabalha em família, e família significa outras igrejas, com outras pessoas. E eu tenho minha prestação de contas não só pro pastor Arival, que é o meu pastor, que é amigo, mas também para alguns amigos que não de fato carregam um título para dizer que na hierarquia ele está acima, mas são amigos que entreguei coração, que entreguei a vida e deixei, pela graça de Deus, eles pastorear a minha vida. Isso é muito legal, Eu acho que é um movimento de humildade quando a gente entende que a gente não é autossuficiente, que a gente precisa de um outro. E Kierkegaard vai dizer o seguinte, que o eu só se torna eu com o tu. Eu só me torno eu mesmo quando eu entendo o outro. Então é interessante ter outros na sua vida. E veja que Cristo se manifesta sendo o outro para você. E você só se realiza como eu na perspectiva de alguém. É incrível isso. Ele não veio, apareceu no seu coração e falou, mesmo se ele aparecesse no seu coração, ainda seria um outro. Ainda seria o outro, seria o Espírito de Deus. E mesmo que você adquira conhecimento, o conhecimento também é outro, porque ele não está dentro de você, o conhecimento está aqui. E aí você aprende, absorve e tenta praticar isso. E viver em comunidade é permitir o outro. E para que haja essa permissão divina, eu preciso reduzir algumas coisas, algumas questões que são bandeiras. O Felipe é meu amigo da família. Quando eu vou para lá, eu fico na casa dele. Quando ele vem para cá, ele fica aqui. Eu vou para o Nordeste, eu fico na casa do pai dele. É muito bom ter amigos que têm casa na praia. É muito bom ter amigos que moram fora, sabe? Mas ninguém quer vir para São Paulo para ficar aqui, né? A gente quer ir para lá. Mas é muito bom. Mas quando a gente permite isso, a gente precisa entender que a gente precisa abaixar algumas bandeiras. Porque se eu as mantê-las estendidas, hasteadas, inevitavelmente vão encontrar briga, inevitavelmente vai ter guerra, inevitavelmente não vai dar match, inevitavelmente a gente vai ter confusão. Para viver em comunidade, a gente precisa de paz. E para poder entender a paz, eu preciso abaixar algumas bandeiras das minhas paixões. E aquele que postula a sua própria bandeira revela-se inseguro. Foi eu quem estou dizendo, tá? Anota aí, se for anotar, fala que foi eu. Não peguei de ninguém. Mas é verdade. É verdade. Mostra-se inseguro. Aquilo que a gente sempre fala do outro, a gente fala de como, e tal. Muitas vezes a gente está falando da gente mesmo. A gente não precisa hastear essa bandeira. Entender que Cristo Jesus veio à Terra faz com que a gente abaixe nossas bandeiras. Faz com que a gente abra mão das nossas paixões. Faz a gente entender que a paz que tanto a gente busca para poder viver sozinho em paz, para poder viver com o outro, precisamos de paz. Para viver sozinho, a gente precisa dela. Como dito pelo Vitor e orado por ele, essa paz já veio. Buscamos, mas esquecemos que ela já está aqui. É muito mais uma questão de fé do que uma questão de vê-la, senti-la. Porque a fé é aquilo que você, Não enxerga, não vê, não entende.
É entender o significado disso, ou da paz, só é possível por meio da fé. Então a paz ela não vem numa pomba branca. A paz ela não vem num reino incrível. A paz não vem numa mudança de governo, tampouco o André Mendonça, é isso? Pastor e colega presbiteriano, como parte do Supremo Tribunal Federal. A paz não vem em homens que a gente coloca. A paz não vem quando as nossas ideias são vendidas e colocadas na cabeça do outro a fórceps. A paz não vem quando eu tento sobrepujar o outro. A paz não vem quando a minha verdade é superior à outra. A paz não vem quando o meu jeito é o correto e o jeito do outro é o errado. A paz não vem também quando eu sou cúmplice do erro do outro. A paz não vem em nenhuma medida em que a gente tente passar panos quentes, é isso que fala? Pôr panos quentes, passar pano. Obrigado. Pôr panos quentes em cima de outras coisas, ou jogar sujeira para debaixo do tapete. Não é do pano, do tapete. A paz não vem. A paz não vem fazendo sessões, embora importantes. Eu acho que em algum momento na vida todos devam. Terapia. A paz não vem se você comprar um remédio na farmácia. A paz não vem de lá. Não vem de nenhum lugar. Compreender a paz para poder viver bem consigo mesmo e viver com outra. Compreender que essa paz vem envolta num pano e posta numa manjedoura, que se tornou um grande paradoxo do mundo. Para eu poder compreender que aquele lá é o príncipe da paz, no mínimo eu preciso abaixar todas as minhas fantasias que trariam algum tipo de significado a respeito da definição de paz. Cristo provoca isso dentro da gente. Cristo arranca de nós todas as preconcepções, todo preconceito. Cristo arranca de nós todo idealismo, toda coisa utópica, sonhadora, fantasiosa, religiosa, e faz a gente olhar para aquele menino e falar que lá é Deus que veio encarnado e ele é o príncipe da paz. Mas olha, esse príncipe da paz, ele está vindo no meio de um caos social, caos familiar, no meio de uma bagunça, para poder chocar a mente de todos aqueles que postulam ser sábios. Continuemos com nossas bandeiras e encontraremos violência. Abaixemos ela, nos apossamos da bandeira de Cristo que continua ainda flamulando, e nós encontraremos a não violência. A não violência. Natal é sobre não violência. Natal é sobre paz que desrealiza todas as ilusões. Natal é sobre paradoxo. Natal é sobre comunhão entre os homens e Deus. Por isso que eu gostaria de ler para vocês, e nessa comunhão a gente tem, como igreja, feito essa série, porque é só possível caminhar juntos se a gente baixa nossas bandeiras e levantemos o Evangelho em 4 idiomas. Talvez 5. Não sei qual é o idioma, é o meu, qual o sotaque é o meu, hora daqui, hora do Rio, hora de Minas, todo lugar que eu passei eu carrego um pedaço, né? Por isso que eu falo porta aberta. Mas a gente está fazendo nesse idioma, que eu não sei qual é, a gente está fazendo também no idioma nordestino e a gente também está fazendo em mandarim, a gente está fazendo em espanhol e a gente está fazendo em inglês. Então Deus tem feito grandes coisas, feito que a gente trabalhasse em conjunto e todos agora, essas igrejas e 2 países e várias cidades falando sobre a mesma coisa, sobre o mosaico de Natal, sobre a paz que vem no Natal e continua até hoje.
Abram comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. Eu quero ler com vocês. Lucas, no capítulo 2 em diante. Naquele dia, se você não trouxe, é só você acompanhar aqui, mas é legal porque haverá dias que a gente não usará o projetor, então traga sua Bíblia de papel ainda, você vai achar meio arcaico, meio chato, né? Mas atrás funciona, viu? Acabou a bateria, a Bíblia continua. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Próximo verso. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam à sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. Ele sai de lá e vai para Belém, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. No último verso, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-se em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai, fala conosco mais uma vez, porque nós carecemos de entender a Tua palavra e de entendê-la não somente nas esferas da cognição de nossas mentes, mas também de entendê-la no nosso coração e também de entendê-la no nosso dia a dia, praticando-a. Porque queremos ser homens da não violência, homens de paz, mulheres de paz. No nome de Jesus. Amém. Preciso se desconstruir algumas coisas. E a cada ano que passa, quando eu falo do Natal, as pessoas vão lá e mexem no presépio, né? Primeiro, vamos lá. Algumas curiosidades sobre isso, vou falar sobre paz, por isso eu fiz uma longa introdução também falando dessa parceria que já era parte da mensagem sobre paz, e agora nós prestaremos atenção apenas às Sagradas Escrituras. Nos episódios anteriores do Natal, que foi ano passado, ano retrasado, eu sempre repetia, primeiro, não havia 3 reis magos. Ok? A Bíblia não fala o número 3, é uma falácia, e aí a gente ficou incorporando, e aí mostra como Satanás trabalha em nossas vidas, achando que uma verdade não é verdade, mas não é verdade, e a gente só consegue entendê-la se a gente então nos colocar para estudar. E aí a palavra diz o seguinte, que muitos perecem por quê? Por falta de conhecimento. Então, se vocês estão lutando, tá difícil, deixa eu dizer uma coisa, que os seus pais disseram, que todos os pastores falam no mundo, que até os padres falam, estuda a Bíblia. Leia a Bíblia. Não ler a Bíblia significa vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Significa vulnerabilidade. Bom, vamos lá. Não havia reis magos. Primeiro, eles não eram reis, nem magos de magia, e a Bíblia também não falam 3. Uau, ok, mudou. O pessoal aqui já sabe porque todo final de ano eu repito isso. Então você vai olhar lá, pode procurar, você não vai achar 3 e nem reis. A tradição supunha que eram reis porque eles eram ricos. E magos, muitas vezes, as pessoas não entendem, mas significa astrônomo. Naquela época usava as palavras astrólogo. Eles estudavam as estrelas. Algo interessante, além de você ter que mudar o seu presépio, não quer dizer que Jesus nasceu numa estrebaria. A Bíblia não fala isso. Num novo estudo a respeito, aí você vai sair em alguns sites como The Gospel Coalition, alguns grandes teólogos brasileiros e alguns outros grandes teólogos americanos e europeus, que essa palavra não havia lugar na hospedaria, era um lugar da família ou que tinha numa casa. Não havia lugar na hospedaria não significa pousadas. Não havia lugar na hospedaria não significa aposentos ou hotel. Não significa isso no grego. Lembra que Lucas foi escrito em grego. A tradução correta seria um lugar para hospedar visitantes.
E era dentro de casa, sabe por quê? Porque José, ele era filho de Davi, descendente de Davi. E Saul havia prometido, e a gente está fazendo uma série sobre reis na IBD, então por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, para não ser enganado por ninguém e não ser massa de manobra de uma religião que a gente comprou da nossa família, ouviu ali, aí a gente segue. Muitas coisas são empíricas e a gente precisa olhar para a verdade. Então, o significado da palavra hospedaria era um lugar dentro da casa que seria um quarto de hóspedes. José era filho de Davi, descendência de Davi. E Saul havia prometido que aquele que lutasse contra Golias ia ter o quê? Vocês lembram? A filha dele, isenção de impostos e... a filha dele, isenção de impostos, e ele não precisaria ficar preocupado com absolutamente mais nada, porque a herança dele permaneceria para todo sempre. Acontece isso em Cristo Jesus, para cumprir a promessa de Salmos 89, que diz que o trono dele brilharia como o sol e jamais se poria. E aí vem Cristo Jesus, que é filho de José, e Lucas deixa claro, para não deixar dúvida para ninguém, ele era descendente de quê? De Davi. Quem nascera em Belém foi Davi. Agora José, num plano cósmico, ele vai para Belém. E ele vai para Belém para alistar-se. E alistar-se é dar o nome dele para poder fazer naquele momento o pagamento de impostos. Quirino, aí eu vou fazer uma outra bagunça aqui, tá? Quirino, que fala que ele era o governador da Síria, havia conclamado todo o povo para poder levar os seus impostos. Não tão diferente do momento que a gente vive, momento de inflação, momento de recessão técnica, do PIB diminuindo, inflação lá em cima e o nosso salário, como já diz Chico Anísio, ó. Quirino havia feito isso. José, ele não precisava pagar imposto, mas ele vai para lá para alistar-se para pagar imposto. Ele vai lá para pagar os 27%, não 27%, né, porque ele era pobre. Então, mas ele ia lá para pagar imposto, embora era isento. Ele não ia sonegar um imposto colocado pelo governador da época. No entanto, pasme, aí vai bagunçar um pouco. Há uma bagunça aqui e não há uma defesa teológica correta, há suposições, ok? Jesus não nasce no ano 0. Se chama depois de Cristo. Para ser depois de Cristo, ele ganharia um pouco mais de tempo e de idade. Então, Jesus nasceu mais ou menos no ano de -4 antes de Cristo. Ou seja, no ano 2000, aconteceu, era 96. Ok? O ano 2000 aconteceu em quando? 1996. É só vocês procurarem estudar sobre o ano Domini, que é o ano do Senhor, que é o calendário cristão e não judaico. O calendário judaico está no ano 6000. O calendário cristão está no ano 2021. Só que foi contado a partir de 4 anos. Então, para ser o marco 0, Jesus teria de ter nascido no ano de -4. Ok? Então, guardem isso. Em 1990 aconteceu em 1986. 2000 aconteceu quando? Em 1996. Esse é o tempo correto. No entanto, é uma bagunça de tempo, porque Flávio José era historiador da época. Então ele entendia aquilo que ocorrera. Ele sabia, e a reconstrução do Cristo histórico faz a gente pensar em certas coisas. Espera aí, Herodes era o governador da época e não Quirino. Então não sabe se falar, se o que Lucas queria dizer era, depois da morte de Herodes, enquanto Quirino assumiu o poder, porque não era Quirino o governador da época, era Herodes. E Herodes vai morrer no ano de -4, no nascimento de Cristo. Herodes vai morrer. Tanto é que Mateus não vai falar sobre Quirino, o governador, vai falar sobre Herodes, o grande. E Jesus, naquele momento, nasceria num caos político, num caos social. Então não dá para você falar que era realmente Quirino ou Herodes. Supõe-se Herodes porque eles têm um túmulo, porque eles têm
as comprovações históricas. Então, o mais próximo da verdade seria enquanto Quirino estava assumindo o poder. Se a gente for ler, a gente vai dizer o quê? Que a Bíblia tem o quê? Contradições. E se a gente partir do princípio que a Bíblia tem contradições, a nossa fé oscilará. Então, a nossa fé está na inerrância das Sagradas Escrituras. E ela não precisa ser atualizada. Alguém entendeu, né? Ela não precisa ser atualizada e ela é inerrante. Ela é inerrante. Então, se ela é inerrante, ela é infalível, eu preciso entender que, naquele momento, alguma coisa era uma questão de registro. Então, supõe-se que Quirino não tinha assumido o poder ainda, mas estava para assumir. Esse não é um ponto, são curiosidades a respeito do Natal. Ok? Mas a curiosidade maior é que quando José ele vai, nesse momento que Quirino está forçando a ida dele, porque ele se alistava e teria de se alistar na cidade onde ele nascera, ele cumpre a profecia, porque era um plano divino, então era um plano divino também suscitar o caos, pensem nisso, tem a ver com a mensagem, era plano divino também suscitar o caos, para que através daquele caos, e a gente vai ver 2 exemplos disso agora, fizesse com que José fosse para Belém, para poder se alistar e pagar imposto. Não quer dizer que se você pagar imposto, Jesus vai nascer, tá? Não quer dizer isso. Mas ele foi para lá, tinha um caos político, tinha um caos social. Ao mesmo tempo que isso também acontece em Atos, que a igreja só se multiplica quando o sofrimento vem, a perseguição acontece. Então, a gente precisa entender que Deus suscita o caos para poder falar com o seu povo, para poder fazer manifestar as coisas mais belas. Elas acontecem no meio da bagunça. E era uma bagunça social. E aí José ele vai para a casa de quem? Para a casa dos seus parentes. E ele seria recebido lá na casa de seus parentes. Então, às vezes no filme, nas falas, a gente acha que aquele cara que falou que não havia lugar foi grosso, foi duro. Mas os novos estudos têm dito e têm explicado o vocábulo hospedaria como um lugar, uma casa ou um quarto de hóspedes. E quem falara seria provavelmente, e eu digo provavelmente, um parente de José. Então ele vai para a casa de seus parentes, em Belém, e ele vai pedir lugar. Quando ele fala, e Lucas ali diz que Maria havia sido prometida, a gente precisa pensar, então eles não estavam casados? Não. Quem viajava junto naquela época, ainda mais ela que era uma adolescente, eram casados. E se ele e ela foram alistar, o que em alista é a família. Então, sim, eram casados. Eles eram casados. Aquele prometido em casamento não havia sido consumado o seu casamento. Ela era virgem até aquele momento. Depois, ela não continuou virgem, ok? Aí tudo certo, né? Ela não continuou virgem. Depois, ela teve mais filhos. Por isso que Lucas deixa claro, o seu primogênito. Ela não fala unigênito, ela fala primogênito. Primogênito é o primeiro de todos. Faz sentido? Talvez esse é o português, apenas o português. E aí ele não encontra lugar lá. E naquele lugar onde não encontra, ou aquele quarto disponível, porque provavelmente as casas estavam cheias, eles vão para um quarto anexo. E não significa que era uma estrebaria, não significa que era um estábulo onde colocavam vacas, lá, quando a gente monta o nosso presépio. Então tire as vacas também, seu presépio. Tire os 3 reis magos, não são reis. Tira o presépio, não fala que é Herodes, arranca as vacas, porque na época o coxo... Gente, EBD explica isso, viu, gente? Só me achar engraçado porque eles nunca ouviram, então vem para EBD. Vamos lá. Então, naquela época, a manjedoura, ela não ficava só no estábulo, eles guardavam nos quartos anexos. Eu tenho pote de ração em todo lugar de casa. Naquela época, você tinha cavalo, tinha manjedoura, você tinha animais. Onde você acha que eles guardariam? Às vezes não deixavam ao vento, deixavam lá, mas eles guardavam no lugar. Às vezes era naquele quartinho da bagunça. E para quem tem vários cachorros, guarda bagunça é a casa inteira. Então você vai achar ração e as outras coisas em qualquer outro lugar. Então a gente precisa pensar nisso.
Não era um estábulo. A Bíblia não fala que era estrebaria. Mas por causa da palavra manjedoura ou coxo, a gente infere que era um lugar errado, um lugar ruim, um lugar tal. Mas não, nenhum parente deixaria o outro dormir no curral, eu acho. Espero. E desejo. Então, se eu for para casa de vocês, mesmo que esteja na fazenda linda, maravilhosa, não bota no curral, tá? Bota num lugar legalzinho ali. Mesmo que tenha uma manjedoura. Porque se vocês forem em casa, vai ter ração para tudo quanto é lado. Então, a gente precisa entender isso. Entender o Natal, a gente precisa entender a verdadeira história. No entanto, é verdade que a paz, ela veio no meio do caos. Isso é verdade. A paz não foi só o Natal não veio só no momento de caos social, caos político, mas também veio no momento de caos da família. E da onde vem essa paz? De onde vem? Vem de Deus, claro. Mas como ele anuncia a sua paz? Esses são os 3 pontos. Primeiro, ele anuncia a sua paz através de suas promessas. A paz vem da promessa de Deus. E ele é o garantidor da promessa. Então, aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele prometeu que a paz viria ao mundo. Ele prometeu que a paz seria dada de forma totalmente diferente. Não como o mundo dá, como diz João 14. Não como o mundo dá, não como a gente espera. Então a paz vem da promessa de Deus. A paz não vem quando o seu cônjuge faz uma promessa que vai mudar. A paz não vem quando o seu filho muda ou sai de um lugar ruim e vai para outro lugar. A paz não vem quando as suas famílias se organizam. A paz não vem quando você desenha um mundo à sua imagem e semelhança e diria assim, para eu ter paz, a minha casa tinha que ser assim, 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 assado. Para eu ter paz, o meu emprego deveria ser assim, 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 assado. Para eu ter paz, o meu estado deveria ser assim, 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 assado. Para eu ter paz, teria de ser outro presidente. Para eu ter paz, tinha que ser outros governadores. Para eu ter paz, eu preciso de uma coisa lá, isso, desse jeito, desse jeito. E a gente desenha tudo. Mas, na verdade, o que a gente está mostrando é ao nosso ego, a gente está mostrando a nossa egolatria e a gente está dizendo que a gente é Deus e a gente queria que a paz viesse ao mundo de acordo com os nossos desejos e vontades. Só que isso é mentira? Não, é verdade, por isso que tem guerra, porque aquilo que o outro pensa é diferente de você. Então você vai lutar e dizer que a paz é somente uma raça ariana, e aí eu teria um estado de liberdade, enquanto os outros países dizem não, não é assim. O que aconteceu em Auschwitz era um desejo utópico de ter um Estado melhor, segundo Adolf Hitler. Então, para eu ter paz, eu preciso matar aqueles que não concordam comigo. Uau! De onde vem a paz, não vem de nós. De onde vem a paz, não vem das nossas imaginações e fantasias. De onde vem a paz, não vem da sua casa, não vem da sua família, muito menos do seu coração. Porque todas as vezes que você desenhar um estilo de paz, o outro vai desenhar. E aí eu luto pela paz e o outro luta pela paz. O que acontece? Guerra, violência. Você quer saber se está vivendo em paz? É só você olhar no que você confia e no que você acredita. Frustrações não tem nada a ver com paz. Desilusões, arrependimentos, que eu digo arrependimento não no sentido bíblico, angústias, tá? Porque a gente projetou a paz de espírito, a organização de nossos afetos em outros lugares. E agora Deus está dizendo, ei, essa paz vem das minhas palavras, vem da minha promessa. Você quer acreditar na paz? Então confia naquilo que eu falo. Por quê? Porque sou eu quem falo. E eu sou Deus. Então não acredite na fala do outro. O outro vai errar. E você vai vir com 2 pedras na mão. E aí você vai revelar a violência, que você é um homem violento. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A paz não vem do seu berço. A paz vem da manjedoura de Deus.
como eu vivo em paz com meu irmão, abaixando as minhas bandeiras e hasteando a bandeira daquele que prometeu, que é o próprio Cristo Jesus. E ele faz uma promessa em Isaías no capítulo 7, Isaías no capítulo 9, que viria o príncipe da paz. Miqueias, quase o último profeta ali que vai falar sobre a vinda de Jesus, a paz ao mundo, ele vai falar e depois de 700 anos haveria silêncio. Deus não falaria mais. Então imaginem a mente deles, eu preciso viver em paz, acreditando que a paz viria. E eles viveram em paz, pelo menos em paz interna. Agora a grande diferença é entre a gente e eles. Eu preciso viver em paz, porque a paz, eu conjugo no passado, já veio, não virá. A grande questão, talvez, é por que eu não vivo em paz? Porque eu desacredito que a paz já veio e estou colocando aquilo que pacifica o mundo em outras coisas. Faz sentido? Os judeus, naquela época, precisavam acreditar que a paz viria. A paz era um sinal de fé. E aí eles viviam e tentavam viver em paz, o melhor quanto possível. E Deus em silêncio. E aí veio Jesus, mostrando que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E o nome dele seria Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz profetizado por Isaías. E aí, naquele momento, eles disseram, alguns, né, nem todos, porque eles que mataram Jesus, porque também não acreditaram que a paz veio. Eles queriam uma paz de Estado e Jesus veio para trazer paz no coração. E aí, ele vem, ele chama-se príncipe da paz, ele era o próprio Deus que salvaria o mundo. E as pessoas não acreditam nele. Aqueles que acreditam ganharam a paz. Aqueles que acreditaram, seu coração foi pacificado, foi redimido e saiu da escravidão. Agora a nossa fé é diferente. A nossa fé é o quê? Não é para frente. Não é acreditar que Jesus já veio. É acreditar que Jesus veio. Não é acreditar que Jesus virá. Não é acreditar que a paz virá. A nossa fé é um pouco retroativa. É acreditar que Deus veio ao mundo e o nome dele foi Jesus Cristo. Os judeus daquela época acreditaram sem ver, nem todos, mas hoje você pôde ver e o Cristo histórico existe. A questão é por que a gente está procurando a paz em outros lugares, sendo que a paz já veio e veio de Deus. Próximo ponto. A paz veio nas complicações sociais, que é um grande paradoxo. Naquele momento, então, José ele estava saindo, eles aumentariam o imposto. Haveria ali rebeliões do próprio povo judeu contra o próprio povo romano, que aumentou no povo judeu um desejo do quê? De ter paz no Estado, de ver um lugar melhor para morar. E a paz ela veio de um jeito perturbador. Ela veio no momento em que estava tudo um caos. Era caos político, era caos social, era caos religioso. Mas a paz ali brotaria, a paz ali nasceria. E às vezes a gente acha que a paz a gente só encontra na praia. A gente não encontra no minhocão com barulho. Mas a gente encontra lá. O homem não consegue lidar com a cidade, torna-se um homem bucólico, com saudade da outrora da minha vida. Dos dias que o quê? Ah, que saudade da minha infância querida, da outrora da minha vida, dos dias que não voltam mais. Quem falou isso? Quem? Casimiro de Abreu. Obrigado, viu? Isso está na EBD também. Mentira, tá não. Mas vai estar um dia. Casimiro de Abreu. A paz está nesse homem bucólico? Não. É claro que quando ele escrever essa poesia, ele pensava naquele tempo de isenção de conflitos ou da não percepção do infante de conflitos. Da não percepção do infante de conflitos. E eu quero dizer o seguinte, a paz não está na não percepção, a paz não está na desrealização, a paz está em poder enxergar o caos da cidade e ainda assim continuar acreditando que Deus faz botar a paz mesmo que todo mundo está em caos. Você vai voltar para sua casa, para sua terra, para sua família, mas a paz não estará lá porque ela deve habitar o seu coração e não numa esfera, num ambiente.
ela deve habitar no seu coração. E Cristo habita no seu coração. Então, no Minhocão, ou na praia, na 25, qualquer lugar poluído sonoramente, com brigas, ou na praia, que é tudo tranquilo, ou no campo, a paz está lá. Não há nenhum lugar aonde a paz não esteja. Porque, mas como assim na guerra? Eu não estou falando de ambiente, estou falando de coração. A falta de paz no coração torna homens violentos. Mas é possível, mesmo assim, estar armado e ainda ter paz no coração. Porque se eu estou armado e não tenho paz no coração, o que eu faço? Eu me torno um assassino. É possível, sim, um Estado se armar. Não estou fazendo, sou bolsonarista não, viu? Nem era para gravar isso, mas enfim, respeito todos. Mas já fui. Sou arrependido. E aí, não estou dizendo sobre campanha armamentista, mas eu estou dizendo que é possível, sim, a gente poder defender-se e a gente pensar em políticas assim. É possível. E manter a paz. Mas se não for e não tiver paz, a gente só tem o quê? Caos. Então eu uso para poder ferir o meu irmão. A não violência não tem nada a ver com a destituição de armas. Porque a sua maior arma é sua língua. A sua maior arma é a sua língua. Ou os seus dedos na internet. Nem sempre é uma arma que você vai colocar do seu lado do seu bolso. E Jesus vem naquele momento aonde ocorre um infanticídio. Aonde Mateus vai narrar, no Mateus do capítulo 1, que os magos, não 3 reis, chegaram lá e disseram a respeito de uma estrela. E também tem outras teorias sobre essa estrela, ok? Não é uma estrela que pousou em cima lá da manjedoura, lá, não é, que pousou em cima da casa, não é. Não, tem uma estrela aqui, mas também não é essa estrela, tá? Não é, então, ou seja, mudem seus presépios. Então, eles chegam lá e perguntam para onde fica, onde era tal, a respeito do rei dos judeus, que eles queriam adorá-lo. Naquele momento, Herodes fica irado, porque não poderia ter alguém maior do que ele, mas aquele alguém que é maior do que ele, Herodes o Grande, veio numa manjedoura. Pasmem, a paz nasce no paradoxo, não na obviedade. Minha casa está uma briga, está um caos instalado na cidade, a paz nasce ali. Nem nascerá, ela nasce, porque Cristo já veio ao mundo. Mesmo diante do infanticídio, nesse momento, então, José ele volta para o Egito, ele corre para o Egito para poder fugir, para cumprir uma profecia que ele chamaria o filho do Egito. Então, Deus levou Jesus, Maria e José para o Egito, para uma nação não cristã, para uma nação pagã, mas a paz estava lá. Faz sentido? Onde quer que você ande, onde quer que você esteja, independente do caos, a paz já está lá. Cuidado para fantasiar demais e a gente perder. Só acredita, só isso, é bem simples. Por fim, terceiro e último ponto. O caos da sociedade ou da família não é suficiente para poder segurar o nascimento da paz. Naquele momento, José, em Mateus 18, Mateus 1,18 diz o seguinte, que ele estava possuído de medo, mas a paz nasce no meio do medo. Por que ele estava possuído de medo? Olha o que diz a Sagrada Escrituras. Foi assim o nascimento de Jesus, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou grávida pelo Espírito Santo. No próximo verso, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra, aí mostram algo em José bem interessante, porque homens de paz não expõem o seu próximo, mesmo que o seu próximo tenha cometido algum tipo de problema. Aqui, supostamente, na mente de José, Maria havia engravidado e teria sido traído. E aí ela seria, então, apedrejada.
ela seria então exposta à desonra. E o motivo pelo qual seu marido José, não a expõe, não era por causa dele, mas ele deixa claro, Mateus aqui, não querendo expô-la à desonra pública. Ele não queria expor a mulher. No entanto, ele desejava fazer uma coisa. Ele pretendia anular o seu casamento secretamente. A paz nasce para os céticos, a paz nasce para os confusos, a paz nasce nas famílias em caos. Aqui há um grande caos no casamento. E agora, o que se faz? Deus vai lá e faz o seguinte. Um anjo aparece e diz a José, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso que no advento natalino, no segundo domingo do advento natalino, põe-se uma vela vermelha, porque lembra de Cristo, aquele que nasce para poder salvar o mundo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. A paz vem da promessa, a paz nasce no meio do caos, a paz nasce no meio das famílias bagunçadas. Esse é o grande paradoxo do Natal. Ela não nasceu num lugar perfeito, ela não nasceu no meio de um lugar tranquilo, num ambiente tranquilo, ela nasceu no meio do caos, ela veio da promessa divina, passou pelo caos social, pelo caos da família e se estabeleceu. Aonde você está? Procurando em algum lugar? Passando por um momento de caos social, desemprego, dificuldades, inflação, sonhos, caos da família? A paz já veio. Se apodere dela. Ela se apoderou de você. Então desfrute dela. Desfrute dela. Não tente consertar o mundo com suas próprias mãos. Se assim vocês fizerem, só haverá guerra. Deixe o Evangelho consertar o mundo. Não quer dizer que a gente não tem que fazer nada? Não, não é isso. Só diz que a minha defesa, o meu ataque e tudo aquilo que eu faço é a bandeira da graça que eu devo carregar. Estou com um problema familiar, o que eu faço? Seja gracioso. Mas como serei gracioso? Eu fiz isso, sofri aquilo. Ok, Jesus nasceu aí, no meio do seu caos. Nossa, eu preciso fazer isso, eu não consigo, porque eu fui ferido, fui machucado, o governo me feriu, quero mudar de cidade, quero mudar de país, quero ir para outro lugar. Não, legal, incrível isso. Mas a paz já veio. A paz já veio e está no seu coração. O nome dele é Jesus Cristo. Se você fizer com a sua própria mão, só haverá guerra. Se deixar Cristo fazer, só haverá paz. Parta dela. E sejam mulheres e homens não violentos. Hoje é Natal. Hoje é dia de paz. Oremos. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra arranca de nós todas as confusões, todas as bagunças e coloca em ordem todos os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, por reanimar a nossa vida partindo daquilo que é verdade, daquilo que é incrível e que é paradoxo. Ajude-nos a compreender que a paz o Senhor já nos deu, que a gente só precisa desfrutar, que a gente não precisa procurar em nenhum outro lugar. E essa paz não veio nas lindas e melhores coisas dos homens, mas essa paz veio numa manjedoura, num lugar difícil, simples. E essa paz é verdadeira. Porque com o Senhor no meio do caos, podemos dormir muito bem e continuar vivendo. No nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Por sermos homens e mulheres violentos, por procurar a paz em outro lugar, de achar que era impossível a paz vir por causa do caos social
e do caos familiar. Perdoe-nos por nosso ceticismo. Mude a nossa mente, mude a nossa boca. Desarme-nos e arme-nos da bandeira da graça, que é a tua paz. No nome de Jesus. Amém.